Agora com o quadro Animais da Cidade, com Eliomar Russi, o Mazinho. Bom dia, Mazinho. Ô, Jorge, muito bom dia a você, muito bom dia a todos os nossos queridos amigos ouvintes e internautas também aqui da Rádio Itaberá Bandeirantes. Hoje nós vamos falar sobre diversas formas de auxílio que as pessoas podem contribuir em prol do bem-estar animal. Explica isso pra gente, Mazinho. É isso, Jorge. Isso é uma pergunta recorrente. Muitas pessoas me indagam, né? E cada uma com o seu motivo, evidentemente, a sua situação em particular. Poxa, Mazinho, mas eu não posso contribuir porque é isso, porque é aquilo. Então vamos desmistificar um pouquinho isso aí, aproveitar esta bela audiência para dizer primeiro o seguinte: todo mundo pode contribuir, tá? Fique muito tranquilo quanto a isso. E quando eu falo em contribuir, não é apenas financeiramente, sabe? Tira um pouquinho isso da sua mente. Muito ao contrário, inclusive, temos várias modalidades as quais você pode sim ajudar ao bem-estar de todos os animais. Vamos lá, primeiro, não abandonando. Uma coisa incrível, né? Parece ser tão simples, mas vamos lá. O maior problema que nós temos é fruto do abandono. São os animais que sofrem nas ruas, né? E eu costumo falar, né? O animal não brota, não tem como plantar, não é gerado por semente. Agora, é gerado, infelizmente, pela irresponsabilidade, e vamos lá, é uma questão criminal, inclusive, de algumas pessoas que realmente abandonam e acham isso normal. E é por conta dos animais abandonados nas ruas que aí tem a necessidade do médico veterinário de urgência, né? Aquela questão dos maus tratos, literalmente, dos animais que não são acolhidos, né? A questão da fome, a questão das doenças, né? Nós criamos na época o CEPREAD, né? Foi criado lá na minha gestão, enquanto o primeiro diretor de bem-estar animal da história da nossa cidade, pensando exatamente no foco principal na ocasião, que era o abandono intercorrente, uma coisa absurda. E aí as pessoas fazem eventos, arrecadam valores, fazem um trabalho voluntariado, em prol do quê? Principalmente em prol dos animais abandonados. Então você não abandonando, além de não ser um criminoso, você já está colaborando com a causa. Porque ela literalmente, né, irradia toda uma cadeia, né, de situações que precisam ser constituídas para poder auxiliar aquele animal em si. E aí começam outras formas de você poder auxiliar. Então já começa por aí, não abandonando. Segundo lugar, literalmente, né, zelando pelos seus animais. Eu sempre digo o seguinte, Jorge e amigos, de forma muito clara: se você não quer ter animais de estimação, não tenha. Simples assim. Mas não lhe dá o direito, de forma alguma, de maltratar, de matar, evidente, pior ainda, né? Judiar, fazer qualquer agressão ao animal, seja ela qual for. Não lhe dá o direito, de forma nenhuma. Então, não quer ter, não tenha. Agora, se você tem a obrigação, repito, obrigação de bem zelar por aquele animal de estimação. Porque a escolha é sua. E a partir desse momento você tem uma vida, né, que está evidentemente dependendo de você. Não é daí descartar, não, eu não quero mais brincar disso, eu vou descartar aquele animal. Aí vem um outro alerta importante, Jorge, amigos, que a gente sempre reforça. Está chegando agora a época de Natal, né? Não dê animais de presente. Não faça isso. O animal, você precisa ter a convicção de adoção. Não é dando para uma criança, por exemplo, o padrinho deu para o afilhado o animal. Primeiro que não é a criança que vai zelar pelo animal, ela vai querer brincar em alguns momentos, mas é uma vida que vai precisar ali de água, vai precisar de comida, vai precisar de médico veterinário, vai precisar de um local, caso a família vá viajar ou ela vai acompanhar, a família tem que estar preparada para isso. Então não se dá de presente, pessoal. Tem bichinhos de pelúcia no mercado, são fofinhos, maravilhosos, que hoje, inclusive, imitam muito bem alguns animais. Agora, a adoção é um ato de responsabilidade. A família precisa estar preparada em todos os sentidos para poder realmente ter aquele animalzinho no lar. Então, dito isto, vem exatamente essa questão. Se você tem o seu animal, é por convicção e, como tal, você é adulto, você é responsável por ele. Não pode também aquela história, olha filho, vou pegar para você, mas tu vai cuidar, eu não quero nem saber. Não é por aí. Não vai dar certo. Amanhã é mais um animal que está aí pelas ruas, infelizmente, vagando. E, de novo, irradiando toda aquela cadeia que nós precisamos exatamente, daí sim, compor várias formas de auxílio. Passado isso, Jorge, diria o seguinte então:
Mas Eliomar, eu não posso ter animais, mas eu quero contribuir, eu quero ajudar com a causa. E mesmo eu que já tenho animais, eu quero contribuir. Aí tem N outras formas. Por exemplo, uma forma muito necessária. Ração, Jorge, sempre é necessário. Nós temos os chamados lares temporários. Já trouxemos várias convidadas aqui, porque geralmente são mulheres que acabam tendo lares temporários. Tem um outro homem, é muito raro, mas um outro homem também. O que é o lar temporário? A pessoa abre a sua casa, literalmente, o seu terreno, para receber animais de origem desconhecida, muitos de rua, para poder deixá-los melhor condicionados, aguardando que alguém venha e adote. E esses animais geralmente vão se multiplicando ali, porque muitas pessoas trazem. Então são dezenas, em alguns casos centenas, e nós pegamos aí o caso, por exemplo, do lar do sítio da Dona Lúcia, que já passa de milhar. E aí como é que faz ali? Ração, Jorge. Sempre é importante. Traga ração, entrega direto lá no local. A ração que você quiser, claro, quanto melhor a ração, melhor para o animal também. Mas antes o animal ter alguma coisa para poder comer do que não ter nada. Então o que você puder contribuir é muito bem-vindo. Tá? Eu não estou falando aqui de nenhum recurso financeiro diretamente. Você vai lá, faz a aquisição e leva o saco da ração. Mas é muito bem-vindo mesmo. Se você pegar pelas redes sociais, a maioria esmagadora, para não dizer todos esses lares, eles põem ali quase que diariamente um apelo nesse sentido. Porque ração é vida, né, pessoal? É alimento. É aquilo que dá a condição do animal continuar existindo. Então é fundamental a ração. Além disso, os acessórios em comum, Jorge. Potinho para água, o potinho para a própria alimentação, né? Nós temos as épocas de inverno aqui bastante rigorosas, claro que agora nós já estamos com a cabeça todos no verão, mas não podemos esquecer que temos um inverno rigoroso, então as mantinhas sempre são bem-vindas para deixar lá armazenado quando chegar o inverno, né? O lar temporário ali, ou a pessoa que adota, enfim, poder ter para poder passar para o animal a melhor condição, aquecimento a ele que ele também precisa. E aí nós vamos a todos os mantimentos. Tudo aquilo que é importante que você tem na sua casa, por exemplo, para o seu animalzinho de estimação, calcula para dezenas ou centenas, ou como eu falei anteriormente, até milhar em relação a animais no mesmo local. Então tudo isso é fundamental. Fora isso, temos os eventos solidários, Jorge. Blumenau já é uma cidade que dificilmente você passa um mês em branco e dizer assim, olha, não tem nenhum evento acontecendo esse mês. Não é verdade. Ou é uma ONG de proteção animal, ou é um defensor independente, ou uma pessoa responsável por lar temporário, sempre vai ter alguma coisa, é uma pastelada. O Bingão, Jorge, está pegando muito bem, está sendo muito legal esse tipo de evento. O Lar da Silvana, vai ter agora um em dezembro, inclusive, faz muito isso. Você tem lá uma tarde de pequenos bingos, as pessoas se divertem. Olha, dificilmente alguém não sai com um prêmio. É brindes que o comércio local dá, enfim, mas é legal, anima todo mundo, o pessoal da terceira idade adora, tá lá brincando, tem um café colonial, geralmente juntam, você vai lá, paga um valor, toma um café colonial e brinca a tarde inteira com o bingo. Então é um outro evento maravilhoso, que tem qual intuito? Arrecadação, porque o dinheiro também é importante. Vamos lá, essas pessoas têm muitas despesas, além da parte da alimentação, mas também com o médico veterinário, que sempre é o grande dilema. Por mais que tenham parcerias, por mais que tenham médicos veterinários que venham ao encontro entendendo a causa e dando o seu desconto, mas, Jorge, as contas acumulam. São 10, 20, 30, 40, 50 mil reais. É uma coisa louca. Por quê? Quanto é que custa a cirurgia de um animal? Isso é grau de complexidade alto. E aí o custo ele também se eleva. Aí vem aquela velha história, né? Nosso hospital, tão sonhado hospital veterinário. Tem que acontecer. Mas nesse momento ainda não existe. Eles têm que se virar. Porque o animal está doente. O animal está com a fratura. Foi entregue lá com um problema crônico. Vai vir a óbito. Como é que faz? Então se tenta de todas as formas salvá-lo. Então esses eventos beneficentes são muito importantes. Tem as tradicionais pasteladas. Tem as vendas dos brechós, que são bem importantes. E veja, hoje já acontece até dentro dos shoppings da cidade. Então lá está acontecendo uma feirinha de adoção. Mas não é só a feirinha de adoção. Conversa lá com quem está organizando, que ele vai te dizer como é que você pode ajudar. Via Pix, sabe? As diversas formas que aquela pessoa disponibiliza para poder exatamente receber esse auxílio. E veja, Jorge, se está dentro de um grande estabelecimento como o shopping, geralmente, para não dizer sempre, esses grandes empreendimentos eles já fazem essa certificação. Ou seja, não vai expor lá qualquer pessoa, não vai expor lá qualquer ONG, não vai expor lá, onde é que eu quero chegar? Alguma pessoa que tem uma má índole, por exemplo. Porque também tem, infelizmente isso tem em qualquer segmento. A gente não pode querer tapar o sol com a peneira. Alguém talvez esteja fazendo alguma arrecadação
que não esteja cumprindo com o seu objetivo. Mas quero crer, Jorge, que é a minoria. Eu particularmente desconheço, mas claro, a gente também tem que ter esse cuidado, porque todo segmento tem esse problema. Mas vamos lá, tem muitos nomes conhecidos, rostos conhecidos, trabalhos bem identificados na nossa cidade, que, poxa, você não pode se negar, se você pode ajudar, não se negue a ajudar por conta de uma questão isolada, de alguma pessoa que infelizmente não faz o que deveria. Porque essas pessoas precisam muito, Jorge. E no final das contas, elas acabam até comprometendo a sua própria saúde. Nós já conversamos sobre isso aqui, já trouxemos aqui pessoas que deram o seu depoimento, se emocionaram aqui nessa cadeira, porque realmente é você não ter uma praia final do ano, é não ter um lazer final do ano, é não ter uma cascata final do ano, uma piscina que seja final do ano. Ela já se programa, que ela sabe que ela dificilmente vai conseguir, sabe, fazer uma viagem, ou mesmo, às vezes, olha o problema como chega, ir à casa de um parente, de um familiar, passar a ceia de Natal. Impossível, muitas vezes. Por quê? Porque aqueles cachorros, bom, você tem 4, 5, 6 animais, mesmo que sejam 2, já sabe a logística que você tem que fazer. Agora, quanto mais, essa logística vai ficando mais apurada. De novo, calcula para dezenas, centenas e até milhar. Ou você tem uma boa estrutura, funcionários, inclusive, ali te auxiliando, ou impossível, Jorge. Impossível. Eu tinha 5 animais. Eu sei o que eram os 5 quando chegava o final do ano. Toda a logística que eu precisava fazer para poder ir a qualquer lugar. E assim já era durante o ano. Mas final do ano, quando você pensa em pegar alguns dias, é isso aí. Você tem que lembrar dos seus companheirinhos que estão ali contigo o ano inteiro. Então essas pessoas, Jorge, elas sempre precisam de apoio. Sempre. E todo mundo pode de alguma forma contribuir, Jorge. Mas, Mazinho, eu tenho dificuldades financeiras, eu não posso adotar animais. Como é que eu posso contribuir? Sendo voluntário. Sendo voluntário. Essa mesma feirinha que eu falei, que acontece lá no shopping, por exemplo, que pode acontecer em qualquer outro, um grande hipermercado da cidade, algum outro ponto de referência, se você questionar quem está organizando, ela sempre vai te dizer, olha, preciso de voluntários. Sempre se precisa, Jorge. Imagina fazer a logística de transporte desses animais, sabe? E não é que você precisa ter carro, mas você já auxiliando a quem vai fornecer o transporte, já está, nossa, auxiliando pra caramba. A pessoa que está lá no shopping, exatamente de novo, né? Está lá expondo os animais no mercado, enfim, qualquer local público. Você pode estar auxiliando também, ajudando ela a fazer esse controle. Os animais acabam defecando no local, tem que fazer uma limpeza rápida, alimentá-los ali na hora, atender as pessoas, de repente dá um movimento grande. Você está lá, está a pessoa sozinha ou ela e mais uma. E tem 6, 7 querendo adotar. Desistem, às vezes, porque eu queria ser atendido rápido. Vendo que tem uma fila ali, está demorando para me atender aqui, eu não vou mais adotar. Uma pena. É um cachorrinho que poderia estar indo para um lar ali em definitivo. Então, talvez se você estivesse lá contribuindo junto, você poderia atender aquela pessoa e fazer com que aquele animal tenha uma nova realidade em cima de tudo. Não que no lar temporário não é o melhor do mundo, dos mundos. Mas, Jorge, nada melhor que estar numa família. Num seio em definitivo. O lar é temporário. A família deve ser definitiva. Então, poxa, às vezes por uma conta, uma situação exatamente essa, um desencontro na hora, poxa, eu estou indo embora. Se não me atender agora rapidinho, eu infelizmente vou deixar de adotar. Poxa, perdeu-se uma adoção ali, então você poderia estar contribuindo, dando esse auxílio, facilitando para que isso ocorresse. Então, Jorge, seja no aspecto financeiro, seja no aspecto material, ou mesmo na sua atitude enquanto cidadão, você pode contribuir. E se não puder de nenhuma dessas formas, pelo menos o voluntariado é uma coisa que não lhe custa. O máximo que vai te custar, sei lá, o deslocamento, uma passagem de ônibus, sabe? Porque às vezes até o lanchinho eles conseguem lá com quem está trabalhando, sabe? Eles conseguem repartir. Mas não há motivo para não dizer que não pode ajudar, Jorge. Esse é o principal assunto da pauta de hoje. É verdade. Queria falar sobre um outro assunto também, porque nós estamos chegando no final do ano, né? E é a época que mais cresce abandono de animais, né? Há uma preocupação muito grande nesse sentido, justamente pela falta de planejamento, como você falou, né? Uma criança pede um animal, alguém satisfaz o desejo da criança, não pensa que esse animal vai crescer, depois o que fazer com o animal, né? Exato, Jorge. E como é que a gente pode agir quando a gente vê alguém abandonando um animal, né? Já que nós temos uma legislação, mas essa legislação não é tão eficiente assim.
Sem dúvida, Jorge. Esse é o grande dilema, né? As pessoas perdem a crença porque, poxa, como é que a legislação realmente funciona? De que forma ela é efetiva? Então, hoje nós temos leis municipais, estaduais e federais. Mas como é que faz? Primeiro que a parte criminal, de fato, é pela lei federal. A municipal, ela abrange as questões administrativas inerentes ao poder público em si, então ela não é uma lei criminal e nem tem esfera para isso. Mas a lei federal. Então, a primeira coisa, Jorge, é literalmente acionar a polícia militar, né? O 190 ele tem que ser acionado porque é um crime maltratar um animal e quanto mais tirar a vida dele ou mesmo abandoná-lo. Existe a lei ambiental. E aí o crime ele é constituído através do abandono. Hoje nós já temos uma delegacia em Blumenau que tem essa responsabilidade de atuar também, não é exclusiva, mas também em crimes ambientais. E aí é fundamental, então, o cidadão, pegando o flagrante, liga para a polícia militar. Mas ele saiu correndo com o carro, ele não parou, placa anotada, o seu depoimento é muito importante, você está no local, o animal está ali naquele local naquela mesma hora, e aí vai ser lavrado ali já um termo pelo policial militar, né, para poder constar esse deslocamento e, posteriormente, você poder ajuizar essa ação. Agora, claro, teria que ser mais simples? Sim, sem dúvidas. Só que também nós temos que cuidar muito, Jorge, às vezes, com a questão exatamente do fogo cruzado, né? Ou seja, a pessoa usar o mote do abandono quando ela quer prejudicar alguém e aquilo de fato não ocorreu. Então, sempre a presunção de inocência, né? Aquela questão dos dois lados da moeda, realmente falando no jargão bem popular. Mas na maioria das pessoas que se preza fazer essa situação da denúncia, Jorge, eu já me envolvi em tantas delas, eu particularmente ainda não peguei um caso falso nesse sentido. Então, hoje um celular ele é uma arma muito poderosa, ele filma com tanta facilidade. Cada um de nós tem um celular, dificilmente algum ouvinte nesse momento, né, não vai ter um celular. Todo mundo basicamente tem um celular, quase que todas as pessoas. Então, presenciou, filma. Nada melhor do que provas materiais. As imagens, elas são fundamentais, as fotos contribuem bastante. E se envolve também o envenenamento, Jorge. Envenenamento que é um crime ainda bastante recorrente, o famoso crime do chumbinho, que é uma coisa absurda, ainda tem as agropecuárias que fazem a venda daquilo. Eu sempre digo, não entendo, a agropecuária mata o próprio cliente, esse empresário ele mata o próprio cliente, qual é a lógica desse processo? E aí, infelizmente, isso ainda ocorre. Então, o celular, a gravação é muito importante, porque realmente as pessoas hoje, elas tendem a abandonar onde? E aí eu até fico com constrangimento em falar, porque às vezes você acaba dando a ideia para a pessoa. Mas, infelizmente, né, é uma prática recorrente às nossas rodovias, né? Onde as câmeras são um pouco mais difíceis de acesso. Lugares quanto mais distantes, né? Isso. A área urbana ela hoje está bem protegida, né? Geralmente a gente tem uma câmera de um imóvel ou algo nesse sentido, então eles procuram os cantões da cidade ou as áreas de rodovia, que é terrível, Jorge, porque ali eu quero dizer para você, olha, já presenciei isso, animais que eles vão se desnutrindo porque ele está perdido no meio do nada, então ele vai se desnutrindo de uma forma que ele vai literalmente assim, ficando na cada ossária dele, pura e simplesmente, você faz um raio-x só olhando para ele, e na sequência ele tende a morrer de desnutrição total, assim, de fato é uma coisa muito triste, ou um atropelamento, né, por um cruzamento já fragilizado numa rodovia, o que pode causar um acidente. Já tivemos acidentes. Bom, perdemos há anos atrás o Alcântara Correia, né, empresário renomado aqui da nossa cidade, sem participante da Fiesc, enfim, participação na CIB, que teve um acidente com um cavalo. Um animal desse porte que também estava transitando onde não deveria. O animal também vem a óbito. Então, não estou aqui comparando, porque sempre essa polêmica. Mas o animal também vem a óbito e nós perdemos aí um cidadão, inclusive com uma história ilibada aqui na nossa cidade. E aí essas coisas acontecem. Por quê? Porque o animal está solto onde não deveria, também está evidentemente perdido, está ali temeroso em qualquer situação daquela. Imagina você passando ali o tempo todo nas suas proximidades. E aí o cavalo tem um impacto muito forte, evidente. Quando é um cão de menor porte, um gato, claro que o impacto é muito menor, mas acho que todo mundo já viu algum corpo pela rodovia, né? O animal está ali morto, o carro segue adiante, o caminhão segue adiante, o animal está lá esfacelado, uma cena triste, deplorável. De novo, oriunda do quê? O animal não vai para lá sozinho. Ele vai procurar o quê no meio da BR, no meio do asfalto, no meio do nada? Ele está lá vítima de um abandono. Quando não ainda corre atrás do veículo um bom período, até que ele cansa, não consegue alcançar, evidentemente, e fica por lá. Uma cena triste demais da conta. Eu me lembro, Jorge, há mais ou menos uns 10 anos atrás,
Tenho até hoje guardado na minha casa a capa do Santa. Quando nós recolhemos, o animal exatamente vítima disso, aqui no perímetro de Blumenau, mas um animal que estava na BR-470 abandonado. E aí recebemos uma denúncia, porque aquele animal ele estava literalmente ali representando perigo ao trânsito. Então ele ficava cruzando a rodovia o tempo todo. Nós fomos lá e recolhemos esse animal, mas você tem uma ideia. Literalmente, a arcada ossária dele total. E aí, quando a gente foi dar a primeira alimentação, faltou ele engolir o pote. E não estou exagerando, literalmente. Ele comia com uma voracidade absurda. O que vem na sequência? Ele vomitou. Por quê? Porque o estômago não aguentava aquele alimento. Ele já estava tantos dias sem comer, que como ele comeu e não foi em tão grande quantidade, a veterinária já dosou, porque sabíamos que tinha essa questão, mas mesmo aquela pequena quantidade, Jorge, o estômago dele não aguentava mais. Você teve que, literalmente, dali por diante a gente começou a dar em doses homeopáticas, literalmente, porque não era possível, apesar da vontade dele de querer comer, o estômago dele encolheu de tal forma que não era mais possível absorver daquela quantidade. Então, tudo aquilo que ele comeu no primeiro momento, na sequência ele veio a regurgitar e acabou, evidentemente, ali num trabalho que nós tivemos que fazer diferenciado, porque olha o estado desse animal, Jorge. Foi difícil muito recuperá-lo. Então, são cenas muito tristes. Ele virou capa do Santa, esse animal, assim, foi uma repercussão tremenda na época. E até para nós, Jorge, assim, um sentimento de revolta muito grande, porque tu vê aquele animal naquele estado. Por isso que eu digo que, assim, para mim, eu consigo falar com muita propriedade porque já passei por isso, verifiquei isso em loco. E o animal te pede clemência, literalmente, assim. Ele te olha com aquela carinha assim de coitado total, no sentido assim de clemência, porque tá padecendo, tá deixando de existir. É como qualquer um de nós deixar de comer. E talvez algumas pessoas que já fizeram algum jejum maior, enfim, alguma coisa aí, sabem o que isso significa, o quanto que o teu corpo fragiliza, o quanto que tu vai desnutrindo e perdendo as forças. Às vezes o ser humano, até por um processo de depressão, enfim, algo nesse aspecto, que sentiu um pouquinho do que significava isso. Então, Jorge, são questões assim que nos levam ao fundo do poço. Então, como é que você consegue sair de férias e fazer isso com o teu companheirinho? Não tem assim, Jorge, sinceramente, não tem motivo que justifique. Zero. Não tem motivo que justifique. Peça apoio, peça ajuda. Você pode também, às vezes, estar doente, eu compreendo, sem condição nenhuma de poder ajudar. Peça apoio, peça ajuda. De novo, as redes sociais hoje são uma grande ferramenta, Jorge. Dificilmente alguém não vai te acudir. Por mais que a pessoa esteja lá, também já esgotada, porque quem ajuda geralmente está bem cansado também, com tantas demandas. Mas, gente, alguém vai estender a mão. Eu tenho certeza que alguém vai estender a mão. Não faça na omissão. Não faça escondido. Na pior das hipóteses, está lá publicado e as pessoas daqui a pouco vão descobrir e vão te ajudar de alguma forma. Mas não peque por omissão. Esse é o grande detalhe. Porque ali é uma vidinha que é inocente, que infelizmente conta demais contigo e ela não sabe o que está acontecendo naquele momento. Para você deixá-la de repente e ela, infelizmente... Pior ainda, Jorge, para aquele que foi criado dentro do lar. Porque quem vem da rua é o efeito contrário. Você adotando o animal que literalmente está hoje pela rua, às vezes ele vai disputar cada pote dentro da tua casa. Pode botar 2, 3 potes, que ele vai cuidar dos 3. E não vai deixar o outro cãozinho, às vezes, se alimentar. Porque é o instinto da rua, de sobrevivência. Agora, o contrário. O cão, ainda por cima, ele só foi criado dentro do lar. Jorge, ele não disputa nada na rua. Ele não pega nada na rua. Ele vai literalmente padecendo com uma facilidade tremenda, porque ele tinha sempre a raçãozinha dele. Ele tinha sempre o potinho de água. Ele não sabe o que fazer na rua. Ele está ali dócil, aguardando que realmente aquilo chegue. Infelizmente, talvez não vá chegar. É lamentável, né? Mas essa conscientização, né? Chegamos numa época do ano que as pessoas param um pouquinho para buscar uma conscientização. Com os animais a gente torce também, né? Sem dúvida, Jorge. Eu penso muito nisso. Acho que a parte, sabe, natalina, ela mexe muito com sentimentos. As pessoas ficam mais sensíveis, elas ficam mais sentimentais. Por tudo isso a gente reforça uma época muito interessante da solidariedade estar realmente mais em alta e que cada um possa contribuir. Não prejudicando, já está ajudando. Já está ajudando pra caramba. Mas dá para contribuir. Nós temos muitos animais que precisam de você. Poxa, então tem isso na tua consciência, assim, mas realmente assim, eu não estou prejudicando, mas também então não quero contribuir, tá tudo certo. 0 a 0, tá maravilhoso. O que eu quero chegar? Não faça aquela falsa fala de que, mas como é que eu vou ajudar?
né? Eu não posso ajudar. Não, tudo tem. Tudo tem necessidade, tudo tem. Entende? Então, se você realmente quer ajudar de coração, eu te falo isso, todas as possibilidades existem. Todas. Tá? E aí é só questão de olhar um pouquinho para o lado, abre um pouquinho o teu horizonte. Hoje, de novo, reforço, as redes sociais são uma plataforma fantástica nesse quesito. Todo mundo está lá, está todo mundo publicando, está todo mundo lá fazendo o seu apelo. Então, olha com mais carinho que você vai encontrar. E é um período muito propício para isso. Então, Jorge, vamos pensar o contrário. Vamos pensar no Feliz Natal de fato, né? Feliz Natal é você fazendo bem sem olhar a quem, você sendo um cidadão realmente responsável, no mínimo isso, né? Condizente com seus deveres, as suas obrigações, e dessa forma, com certeza, não vai estar prejudicando a nada, em especial ao bem-estar dos animais, que são seres inocentes, que dependem de nós e, evidentemente, não precisam de quem não os respeita. Eles só precisam ser realmente respeitados também. E aí a vida segue com muito mais tranquilidade. Eliomar Russi, o Mazinho, no nosso quadro Animais da Cidade. Obrigado pela participação, Mazinho. Ô, Jorge, mais uma vez obrigado a você, obrigado a todos os nossos queridos amigos ouvintes da Rádio Itaberá Bandeirantes e sempre à disposição com o nosso quadro aqui instrutivo para poder aí, quem sabe, ajudar um pouquinho a cada um e termos aí um bem-estar melhor a todos nós, inclusive os animais. Um grande abraço a todos.